A sociologia no Brasil sempre teve o desafio de entender um país diverso, desigual e cheio de contrastes. No meio desse cenário, alguns pensadores se destacaram por buscar respostas próprias. Você já ouviu falar do Alberto Guerreiro Ramos? Não! Talvez o nome não soe tão familiar quanto o de outros pensadores brasileiros. Mas as suas ideias mudaram profundamente a maneira como entendemos a sociedade, a administração e a identidade nacional. Hoje a gente vai conhecer quem foi esse grande intelectual brasileiro, um sociólogo, político e pensador crítico. Alberto Guerreiro Ramos nasceu em 1915, em Santa Maria da Purificação, na Bahia, e se destacou como uma das figuras mais originais de ciências sociais brasileiras do século XX. Formou-se em Ciências Sociais e Direito, e ainda jovem começou a atuar como professor, pesquisador e funcionário público. Durante sua carreira, ele trabalhou no DASP, que é o Departamento Administrativo de Serviço Público, e também colaborou com a Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas. Essas instituições foram centrais na modernização do Estado brasileiro. O Brasil passava por um momento de grandes transformações. O país se industrializava e crescia a ideia de construir uma nação moderna. Foi nesse contexto que Guerreiro Ramos começou a questionar o papel das ciências sociais e da administração pública na formação de um Brasil mais justo e desenvolvido. Mas, não se engane, Guerreiro Ramos não era apenas um burocrata. Ele era um pensador inquieto e crítico das teorias importadas da Europa e dos Estados Unidos, e defensor de uma sociologia genuinamente brasileira, voltada para os problemas reais do país. Entre suas obras mais conhecidas estão A Redução Sociológica, de 1958, A Administração e Contexto Brasileiro e A Nova Ciência das Organizações. Ambas são de 1981. Em A Redução Sociológica, Guerreiro Ramos propõe uma ideia revolucionária. O Brasil precisa parar de copiar teorias estrangeiras e começar a produzir conhecimento a partir da sua própria realidade social. Para ele, a sociologia brasileira deveria reduzir o excesso de modelos importados e assim construir um pensamento autêntico que fizesse sentido aqui. Essa ideia ficou conhecida como o princípio da redução sociológica, um verdadeiro manifesto pela autonomia intelectual da América Latina. Mais tarde, ao se dedicar à administração pública e às organizações, ele decidiu se tornar um crítico do economicismo, que se baseia de que basicamente tudo na sociedade deve ser medido em termos econômicos. Em A Nova Ciência das Organizações, defende uma administração mais humana e ética, voltada para o bem comum e não apenas para o lucro. A proposta de Guerreiro Ramos ia muito além de uma crítica acadêmica. Ele queria libertar o pensamento brasileiro do que chamava de dependência intelectual, um tipo de colonização das ideias. Para ele, cada sociedade deveria produzir o seu próprio modo de pensar, o seu jeito de compreender o mundo. Essa visão influenciou gerações de estudiosos da administração, e até hoje ela segue sendo referência no pensamento organizacional latino-americano. Além de intelectual, Guerreiro Ramos também teve uma atuação política marcante. Ele foi deputado federal pelo PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, e participou ativamente dos debates sobre o desenvolvimento nacional, nas décadas de 1950 e 1960. Com o golpe militar de 1964, foi caçado e forçado ao exílio. Nos Estados Unidos, ele tornou-se professor da University Southern of California, e assim continuou a escrever e influenciar pesquisadores de todo o mundo. The overarching Taylorism or the overarching orientation of the field was very important. We cannot transfer the state of mind that we have today in the present peace of the United States to that period because people were different, people were really different. Mesmo longe do Brasil, nunca deixou de pensar sobre ele. Para ele, cada sociedade deveria produzir o seu próprio modo de pensar, o seu jeito de compreender o mundo. Faleceu em 1982, mas deixou um legado poderoso, o de pensar o Brasil com autonomia, valorizando nossa história, nossa cultura e nossa própria forma de produzir conhecimento. O Guerreiro Ramos nos lembra que não há progresso verdadeiro sem identidade. Ele foi e continua sendo uma das vozes mais fortes na busca por um pensamento social brasileiro autêntico. Alberto Guerreiro Ramos mostrou que o Brasil pode e deve pensar por si mesmo. Um lembrete que continua atual em tempos de globalização. Valorizar o que é nosso também é uma forma de evoluir.